Olá, pessoal. Eu me chamo Yane e, junto com o professor Gideão, nós vamos dar essa aula sobre comportamento dos gases. Então, os gases, eles estão presentes no nosso cotidiano, né? Por toda parte, né? No ar que nós respiramos, né? Na indústria, nos balões, no nosso gás de cozinha, né? No botijão. O gás oxigênio medicinal, né, que está sendo bastante utilizado aí na questão do Covid. Então é isso, os gases eles estão presentes por toda parte e nós vamos fazer o estudo acerca deles hoje. Bom, o que é um gás? O gás, ele é um estado físico da matéria, certo? Então, segundo a teoria cinética dos gases, lembrando que cinética significa movimento, segundo essa teoria, né, as partículas de matéria no estado gasoso estão mais afastadas umas das outras e estão em movimento constante e desordenado. Como a gente observa aqui, né, a gente sabe que o sólido, as partículas estão sempre bem unidas, né, ela tem um volume e uma forma definida, né, o sólido. Já o líquido, ele tem um volume definido e a forma não é definida, né, ele vai ter a forma do recipiente que o contiver. Já o gás, ele não tem nem forma, nem volume definido, né? Isso aí vai ser definido pelo recipiente em que o gás estiver contido. Algumas características dos gases, né? Vamos lá. Eles não apresentam forma nem volume fixo, como eu falei anteriormente, né? Isso aí fica de acordo com o recipiente que o contém. Eu trouxe aqui os balãozinhos para vocês verem, né? Que o gás contido aqui dentro, né, do balão, ele tem justamente a forma do balão e o volume do balão, né, que está aqui, ele ocupa todo o volume e a forma. Os gases, eles têm também, né, alta compressibilidade e expansividade. O que significa isso, né? Vamos explicar isso com um exemplo. Por exemplo, o gás de cozinha, quando ele é colocado lá na indústria, né, dentro dos botijões. O que acontece? Esse gás, ele é tão comprimido, né, ele é tão pressurizado dentro do botijão que ele acaba virando líquido ali dentro. É tanto que se você balançar o botijão, você sente um líquidozinho lá, você percebe, né, que tem um líquido. Só que não fica dentro do botijão todo líquido, né? Ele fica uma parte líquida devido a essa compressibilidade, né? Devido a ele ter sido comprimido, ter sido tão comprimido, uma parte vai ficar aí líquida e a outra parte vai ficar gasosa, porque o gás ele vai se desprendendo do seu próprio líquido justamente devido a essa questão de expansividade. Né, por ser expansivo, ele vai se desprendendo, então dentro do botijão de gás a gente vai ter ali o gás em forma líquida, né, e também gasosa. Outra característica dos gases é que eles são miscíveis entre si em qualquer proporção, ou seja, a gente pode misturá-los em qualquer proporção que a gente consegue, certo? E, como foi dito anteriormente, né, eles estão em constante movimento e esse movimento ele é desordenado. Como a gente pode observar nessa figura aqui ao lado, né, essas bolinhas elas estão representando o gás, essa sombra representa o movimento que está sendo feito, e a gente vai observar aqui, ó, aqui indica que houve uma colisão e eles se repeliram, né, se afastaram. Porque as colisões que acontecem entre os gases, elas são completamente elásticas, certo? Ela não vai haver interação, as moléculas elas vão bater e
e se afastar. Elas simplesmente batem e se afastam. Vamos entender a diferença que existe entre gás e vapor, né? O vapor ele pode ser liquefeito por uma simples diminuição da temperatura. Ou seja, a gente consegue transformar esse gás, esse vapor em água novamente, por exemplo, se for um vapor de água, a gente pode transformá-lo novamente em água, simplesmente diminuindo a temperatura. Já o gás, né, para ele se liquefazer, né, é preciso que a gente altere tanto a temperatura quanto a pressão, certo? Então, existe essa diferença entre gás e vapor. Vamos falar agora sobre os gases perfeitos ou ideais. O que seria, né, os gases perfeitos ou ideais? Gases perfeitos é uma teoria, né? Uma teoria que foi criada para poder analisar justamente esse comportamento dos gases. E o que é que essa teoria diz, né? O que é que diz a respeito dos gases, né? De gases perfeitos. É dito que um gás perfeito ele tem o volume considerado nulo em relação ao volume ocupado por esse gás, né? As moléculas elas chocam-se elasticamente, ou seja, sem perder energia cinética. Elas estão em constante movimento, né? Constante e desordenado movimento, e não estão sujeitos a forças de atração nem de repulsão. Bom, já os gases reais são os gases que não obedecem todas essas regras, né, de gás ideal, que existem, né, na realidade, e por isso que chamamos de gás real. Né? Se um gás ele não obedece pelo menos uma dessas regras de gás ideal, ele é um gás real. Né? E em determinadas condições de temperatura e pressão podem ter comportamento próximos, né, de um gás ideal, né? Os gases reais eles conseguem aí ter um comportamento similar a de um gás ideal, né? Tendo uma condição de temperatura e de pressão adequada para isso, né? Geralmente essas condições são altas temperaturas e baixas pressões, né? Que fazem com que um gás real se assemelhe a um gás ideal. Bom, como vocês viram com a professora Yane, né, sobre o comportamento dos gases, o que é um gás ideal, um gás real, agora vamos ver as variáveis de estado dos gases, né, que é a pressão, volume e temperatura. As propriedades dos gases são variáveis, ou seja, por haver determinados e específicos espaços entre seus constituintes, o volume, a pressão, a temperatura podem ser alterados. E é dessa grande consistência dos gases que se deriva o estudo dos gases, né? Devido a essa diferença de pressão, volume e temperatura, é o que dá esse destaque, né, aos gases. Se a gente for comparar os gases com os líquidos e os sólidos, como já foi falado aqui, a gente vê uma grande diferença. Num sólido e no líquido não tem, ó, vocês estão vendo esse monte de espaço aqui, esse monte de espaço, a gente tem nosso recipiente, aqui, nosso recipiente, e dentro o gás, ó, cheio de espaço. Então, esses espaços faz com que, de acordo com o volume ou temperatura ou pressão, a gente obter valores diferentes, né? Um exemplo, a gente tem aqui no recipiente, nesse recipiente aqui, um determinado gás. A gente vai lá e aumenta a temperatura. Isso aqui eu ainda vou explicar bem direitinho, que é a pressão, volume e temperatura. Mas eu só quero que entenda, que vocês entendam isso, que de acordo com a variação dessas três variáveis, a gente pode ter um comportamento diferenciado. Então, vamos lá para a pressão, né? Ver o que é pressão e o que ela influencia. Pressão é a força exercida sobre uma unidade de área de determinada superfície, né? As partículas que compõem um gás exercem força sobre as paredes de um recipiente e a intensidade dessa força
é a pressão. Eu trouxe aqui uma seringa, ó, como vocês podem ver, uma seringa. Ela está vazia, né? Mas a gente tem o nosso ar, né? O nosso atmosférico. E o que acontece? A pressão, como aqui diz no slide, a pressão, né? É uma força interna, né? Que é exercida quando eu pressiono. Ó, tem aqui minha seringa e tem um pistão aqui, ó. Eu vou tampar aqui a ponta, eu vou tampar e vou pressionar, ó. Eu vou pressionar, eu estou conseguindo pressionar tranquilamente, ó. Só que quando eu chego aqui, ó, eu já vou tendo uma dificuldade. Eu já estou fazendo uma pressão muito grande mesmo, ó, que eu não consigo mais, ó. Então, o que vai acontecer? Então, se eu soltar, ó, eu vou soltar, ó, o que vai acontecer, ó. Ó, voltou, tá vendo? E por que isso aconteceu, né? A pressão interna, a pressão que estava lá, que é a força, né? Empurrou o pistão de volta. Porque eu pressionei, ó, a pressão aumentou devido ao ar. Então, por isso, ó, que ele volta, ó. Deixa eu ver se dá para vocês visualizar melhor. Ó, eu vou pressionar e vou soltar, ó, tá vendo? Então, isso é o que caracteriza a pressão, né? É a força interna que é exercida pelo gás. Nesse caso, o ar atmosférico. Ó. Outra coisa, para vocês verem como realmente pega uma pressão muito boa. Eu vou aqui, ó, vou pressionar, ó, e vai fazer um barulhozinho, ó, da pressão, ó. Eu vou soltar de repente, ó. Tá vendo? Acho que deu para vocês ouvirem, né? Então, essa é a pressão, ó. Ó, eu vou empurrar aqui, ó, sem tampar aqui, ó. Não fez nenhum barulho, né? Mas quando eu tampo aqui, ó, o que acontece, ó? A pressão é tão grande, ó, deixa eu ver se, ó, a pressão é tão grande, ó. Tá vendo? Que faz esse barulho. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que a pressão, né, é a intensidade, essa força que exerce nas paredes, né, na parede do nosso recipiente, do nosso sistema, nesse caso, né, quando a gente está trabalhando com gases. Então, nesse segundo ponto aqui, ó, um sistema internacional de medidas SI, a pressão é indicada pela unidade de Pascal, mas também se admite o bar, ATM, em milímetros de mercúrio e Torr. Olha aqui, ó, a gente tem aqui, quando a gente se trata de pressão, a gente temos várias unidades de medidas, né? Temos o milímetro de mercúrio, que equivale a 760, né? Aí temos a nossa ATM, que é o mais conhecido para a gente, que é a nossa pressão atmosférica, que é um ATM. O bar, né? O bar, que vale 1 também. E Torricelli, né? O Torr, 760. Mas o que acontece aqui? A gente colocou aqui a conversão para Pascal, porque geralmente em exercícios, quando você estiver numa faculdade, em alguma questão que vocês veem em livros, geralmente vem em Pascal, entendeu? Então, por isso que a gente trouxe essas conversões aqui. Se vocês quiserem anotar, para se lembrar, ó, 760 milímetros de mercúrio equivale a 1,013 elevado à quinta Pascal. Um ATM equivale a 1,013 elevado à quinta Pascal. Ó, praticamente igual, né? Aqui, igual, na verdade, né? Já aqui, ó, 1 bar equivale a 1 elevado à quinta Pascal. E o Torr, né, Torricelli elevado a Pascal, também é o mesmo valor que esses dois aqui, ó, 1,013 elevado a quinto Pascal. Então, essa parte aqui que a gente está estudando é mais a parte teórica, né? As unidades, porque futuramente, mais para frente, em outros vídeos, ou então o assunto mesmo do ensino médio, vocês vão ver as leis, né? Lei de Boyle, lei de Charles, primeira e segunda lei, né? Então é bastante importante você saber essas coisas, essas unidades aqui, para entender os próximos assuntos que virão. Agora vamos falar sobre volume, né? O que é volume? Volume é o espaço ocupado pelo gás.
os gases não possuem forma definida e ocupam todo espaço onde são contidos. Além disso, podem ser comprimidos. Como eu já falei anteriormente, né? Aqui a gente tem nosso gás, ó. Temos espaços, ó, vários espaços do gás. E o que acontece? Nesse caso aqui, ó, nessa imagem aqui, o gás está aqui nesse recipiente, nesse sistema aqui, né? Ele está contido, ó, ele está tampado. Ele está ocupando todo o espaço. Se aqui fosse líquido, o líquido estaria onde eu colocasse, né? Se eu colocasse o líquido até aqui, ó, ia ficar até aqui. Se viesse até aqui, o líquido jamais ocuparia todo o espaço, só se eu realmente enchesse, né? Mas nesse caso não, o gás, ó, ele ocupa todo o espaço. E ele pode ser comprimido, né? Mais uma vez, trazendo aqui, ó, para nossa seringa. Aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó, mais outra vez. Ó, temos aqui nossa seringa. Ela tá toda aberta, ó, como vocês estão vendo. Eu vou tampar aqui, ó. Vamos dizer que aqui a gente tem nosso gás, tem nosso ar, né, dentro. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Eu vou apertar, ó. Eu vou apertar. Eu tô comprimindo, ó. Tá tampado, não tá saindo gás. Eu tô comprimindo, ó. Tô apertando. Ó. O gás, como falei, ele pode ser comprimido. Os gases podem ser comprimidos. Mas tem o seu limite, né? Nesse caso aqui, ó. Eu tô fazendo força, ó. Tô fazendo uma força, ó. Só que chega uma hora, ó, que ele não vai mais. Porque ele comprimiu, ele já comprimiu no máximo. O que acontece? Se eu exercer uma força bem maior, nesse caso aqui eu estou tampando com o dedo, é impossível. Mas se eu chegasse a exercer uma força bem maior em um recipiente, colocar bastante gás, o que ia acontecer? A pressão, né, ia aumentar. E o que ia acontecer? Ia explodir, estourar. Nesse caso, ó, eu estou fazendo bastante força. O que vai acontecer? Ou eu solto aqui e ele vai voltar, ou eu tiro meu dedo para o gás sair, ó. Pronto. Aí sim eu consigo terminar. Mas se não fosse isso, ó, é impossível, gente. Impossível você encostar até o final. Se você realmente tampar bem aqui, é impossível. Por causa do volume, né? Porque já atingiu o volume mínimo, né? Daqui. Então, voltando aqui para os slides, ó, geralmente o volume, né, é medido em litros, né? No SI, no Sistema Internacional, usa-se o metro cúbico, né? Esse carinha aqui, ó, que vocês bastante vão ver quando estiver trabalhando com gases. E agora, por último, a gente vai ver a temperatura, né? O que a temperatura tem, né? O que ela influencia nos gases. Está diretamente relacionada à agitação das moléculas do gás. A unidade utilizada para medir a temperatura é o Kelvin. Então, o que acontece? Geralmente, em todos os livros, quando você estiver trabalhando temperatura, a gente vai trabalhar em Kelvin, que é o valor de Kelvin é 273,15 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius, ok? E 0 Kelvin equivale a menos 273,15 graus Celsius, que seria o negativo, né? Aqui. Então, o que acontece? O que a temperatura tem, né? Em relação aos gases. Quanto mais temperatura eu tenho, mais vai ser agitado as nossas moléculas. Eu vou trazer agora para vocês um simulador aqui para mostrar mais a questão dessa temperatura. Então, lembrando, só mais uma vez, que eu vou sair daqui e vou para o aplicativo, ó. A temperatura, ó, está diretamente relacionada à agitação das moléculas do gás. Então, lembre muito bem dessa parte, dessa definição aqui. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, temos o nosso simulador. Agora eu vou simular para vocês tudo o que eu expliquei naquela hora, sobre pressão, temperatura e volume. Primeiramente, ó, para vocês entenderem, temos aqui nossa
temperatura, ó, aqui a mãozinha está em cima, nossa temperatura em Kelvin, se lembra que eu falei em Kelvin? Temos a nossa pressão aqui, ó, nossa pressão, e temos a nossa temperatura aqui, ó. No caso, eu vou aumentar aqui, ó, a temperatura vai ser aumentada aqui, aumenta, esfria, e aqui o volume. O volume vai ser constante, ó, aqui eu posso aumentar e diminuir. Aqui, ó, aumentar e diminuir. O volume vai ser constante. Então, eu vou aqui, ó, colocar algumas moléculas de gases. Ó, vou colocar. Deixa eu colocar aqui dessa também. Ó, assim que eu começo a colocar, ó, os gases, vocês estão vendo que a pressão aumentou? Ó, começou a aumentar aqui, ó. Aqui está em ATM a pressão. A gente pode trabalhar em ATM e o que a gente quiser. Ó, em quilopascal, mas eu vou deixar em ATM mesmo. Então, ó, assim que eu adicionei os gases, ó, as moléculas ocupou todo o volume, ó. Vocês podem ver, ó, ocupou todo o volume aqui. Então, a pressão aumentou e nossa temperatura está a 300 Kelvin, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, as moléculas estão aqui, super de boa, se movimentando, né? Como elas não ficam paradas, sempre ficam se movimentando. Eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou aumentar um pouco. Ó, temperatura, ó, 476 Kelvin. Eu vou aumentar, ó. Ó, vejam que eu estou aumentando a temperatura e a pressão também está aumentando, ó, aqui, ó. A pressão está aumentando. Ó, 1117 kelvins, ó. E a pressão também, ó, 134 atm. E olha o jeito que tá as moléculas, né? O nosso gás já estão bem agitadas, ó. E se aumentar, ó, vai aumentar a temperatura bastante e vai aumentar a nossa pressão, porque o nosso volume ó, tá o mesmo. O que vai acontecer aqui, ó, se eu começar a aumentar a temperatura, a agitação das moléculas vai ser bem maior, né? A energia, o movimento delas, a velocidade delas vai ser bem maior. O que vai acontecer? Eu aumentando aqui a temperatura, ó, o que aconteceu? Estourou a nossa tampa, né? Não aguentou a pressão. Não aguentou, ó. Aí como foi liberado aquele gás, ó, tá caindo agora a temperatura e a pressão também, ó. Foram todo embora o gás, ó, tá praticamente indo embora. Por quê? Não aguentou a pressão porque eu aumentei bastante a temperatura. Deixa eu fechar aqui, ó. Fechei. Restou apenas esse restinho de gás, né? Porque não aguentou. Se eu aumentar aqui, ó, eu vou aumentar a temperatura de novo, ó. O que vai acontecer? Aumentando a temperatura, ó. Ó, as moléculas estão começando a ficar mais agitadas. Eu tô aumentando, ó. Olhar aqui em cima, a temperatura e a pressão, ó. Todos os dois aumentando. Eu não vou me deter aqui, ó, mas se eu continuasse aqui, ó, ia estourar novamente, né? A pressão ia ser tão alta e a temperatura também que ia estourar aqui e as moléculas iam sair, ó. Tá vendo como elas estão bem agitadas? Então é isso que a gente quer mostrar a vocês, ó, em relação à temperatura e volume. O volume, ó, a gente tem esse determinado, ó, eu vou diminuir o volume, ó. Diminuir o volume. Ó, olha a pressão, aumentou. Vejam aqui, ó, a pressão. Só a pressão. Eu vou diminuir o volume, aumentar a pressão, ó. Eu vou aumentar o volume, ó. Diminuiu drasticamente a nossa pressão, ok? Então, foi aquela parte que eu expliquei a vocês, ó. Na seringa, né? Se eu tenho o meu limite, ó. Se eu começar a... Ó, coloquei, ó. A tampa estourou, tá vendo? Como eu tenho esse recipiente aqui, ó, e eu for colocar mais gás, não vai aguentar, vai estourar. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente fala pressão de gás, porque pode ser realmente perigoso se a gente não souber lidar com pressão, até em nosso dia a dia, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa relação de variáveis, que é pressão, volume e temperatura. E agora eu vou passar para a professora Iane, que ela vai fazer umas questões com vocês.
Então, eu trouxe aqui uma questão que diz o seguinte: o comportamento de um gás real aproxima-se de um gás ideal quando? Então, vamos lá, né? A gente viu isso aí no decorrer da aula. Quando é que um gás real vai se aproximar, e o seu comportamento vai se aproximar ao de um gás ideal? Será que é quando ele é submetido a baixas temperaturas? Essa informação está verdadeira ou falsa, né? Será que é quando ele é submetido a baixas temperaturas e baixas pressões? Será que esse comportamento acontece quando ele é submetido a altas temperaturas e altas pressões? Ou quando ele é submetido a altas temperaturas e baixas pressões? Ou ainda, quando ele é submetido a baixas temperaturas e altas pressões? Né? E aí, quando é que esse gás ele vai se comportar de forma similar a um gás ideal, né? A gente viu aí no decorrer da nossa aula que isso acontece quando o gás real é submetido, né, a altas temperaturas e baixas pressões. Então, a alternativa correta aqui seria a letra D, né? Submetido quando o gás real ele é submetido a altas temperaturas e baixas pressões. Uma outra questão que eu trouxe é o seguinte, ela diz o seguinte: avalie se cada uma das informações a seguir a respeito dos gases ideais é verdadeira ou falsa. Né? Então, vamos aí colocar verdadeiro ou falso nessas questões, né? Letra A, todos os gases são formados por moléculas? Será que todos os gases são moléculas ou a gente tem ali átomos formando gases, né? Como a gente sabe, na tabela periódica, né, nos nossos elementos químicos, a gente tem ali os gases nobres. E os gases nobres, eles são gases, né? Eles sozinhos, eles não formam, sem formar moléculas, eles já são gases. Então, essa letra A é falsa, né? Justamente por isso, porque a gente tem os gases nobres, né? Formando também, que são gases sem necessariamente formarem moléculas. A letra B, ela diz o seguinte: todos os gases possuem massa? A gente sabe que essa afirmativa ela é verdadeira, né? Todo gás ele vai possuir uma massa. Né? A alternativa C diz o seguinte: o volume dos gases é fixo porque é sempre igual ao volume do recipiente que os contém. Então, essa afirmação, ela é verdadeira ou falsa, né? Essa afirmação, gente, ela é falsa, porque o volume do gás não é fixo, né? Ele é justamente o volume do recipiente que o contém. Isso não o faz fixo. Letra D diz o seguinte: com o aumento da temperatura e ou a diminuição da pressão, o gás dilata-se, ou seja, expande-se. Essa alternativa ela é verdadeira, né? Porque como o professor Gideon mostrou aí no simulador, né? Quando a gente aumenta a temperatura, há uma maior movimentação, né, das moléculas no recipiente em que esse gás estiver contido, fazendo com que ele se expanda, né? Que ele mostrou, inclusive, lá que se a gente aumenta muito a temperatura a um certo ponto, a gente pode ter aí o recipiente, ele pode simplesmente estourar, né? Então, é isso, essa afirmativa, ela é verdadeira. A letra E, ela diz o seguinte: as partículas dos gases difundem-se em outros gases. Essa afirmativa, ela também é verdadeira, como a gente viu, eles são miscíveis, né, em qualquer proporção. Então, sim, as partículas dos gases, elas se difundem-se em outros gases, certo? Então, pessoal, essa foi
auxiliado vocês aí nos seus estudos, né? Que ela auxilie vocês nos seus estudos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, @rp.quimica.6. E é isso. Tchau.